sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos fazer a nossa meditação de hoje sobre um tema que aparentemente não seria um tema para meditação, pelo menos não é um tema habitual de meditação. O tema é o fracasso. Por que falar sobre o fracasso? Primeiro porque, se olhamos para a vida de Nosso Senhor, vemos que temos de dizer com todo respeito e todo amor a Cristo que o final da sua vida foi marcado por um fracasso. Morrer na cruz, de certa maneira, não é a realização humana. Nosso Senhor, Ele morreu como um condenado, como um criminoso. As pessoas que passavam por ali, que não conheciam bem os fatos, consideravam que era um malfeitor. E depois foi bastante humilhado, como sabemos, na sua paixão. Podemos recordar aquelas palavras dos fariseus: ele salvou outros e a si mesmo não pode salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus. Se Deus o ama, que o livre agora. Essas palavras terríveis, dirigidas contra o Senhor no final da sua vida, ilustram bem que a vida de Jesus nesse mundo acaba sem glória. Essa que é a verdade. Ele, que é o Rei da Glória, termina os seus dias sem nenhuma glória. E como Cristo é nosso modelo, tudo que nós fazemos como cristãos, fazemos com referência a Ele, é bom meditar também nós sobre o fracasso, porque é algo que nós temos medo, algo que podemos olhar, por exemplo, na vida de Nosso Senhor, considerando agora, contemplando um pouco o final da sua vida, podemos fazer uma breve consideração, mas quando paramos para pensar no fracasso na nossa vida, no fracasso pessoal, isso nos preocupa, nos humilha, tira a paz. Por isso é bom, agora na nossa oração, considerar um pouco essa realidade. Uma realidade que devemos buscar em Jesus as forças para meditá-la. Como dizíamos, ele terminou a sua vida aqui nesse mundo dessa forma, de uma forma inglória. E por isso, olhando para ele, pedimos: Jesus, ajuda-nos a fazer a nossa oração sobre esse tema. Ajuda-me a descobrir na minha vida, não propriamente os fracassos, mas o medo que eu tenho do fracasso, que é um medo que pode ser maior ou menor em algumas pessoas e que paralisa muitas vezes. Faz com que uma pessoa, às vezes, deixe de empreender coisas com esse medo de fracassar. A mentalidade que há por aí, usando até as palavras em inglês, do loser e do winner, o perdedor e o vencedor, é uma mentalidade que vai impregnando as pessoas, mesmo os cristãos, e é uma mentalidade muito pouco cristã. Pode ajudar a meditar sobre esse tema a carta de São Paulo aos Filipenses. Essa carta é muito rica sobre esse tema do fracasso, e às vezes é uma carta que pode ficar um pouco esquecida ali no meio das cartas do Novo Testamento. É uma carta curta, não é uma carta como a carta aos Romanos ou as duas cartas aos Coríntios, que são longas. É uma carta muito breve, 4 capítulos, é quase que um bilhete essa carta, na verdade. A própria palavra epístola é uma palavra bastante pomposa
para um escrito assim tão breve. Mas é um escrito, como dizia, muito rico sobre esse tema do fracasso. A carta aos Filipenses é uma carta bastante singular dentro do chamado Corpus Paulinum, o conjunto das cartas de São Paulo. Por quê? Primeiro, todo o motivo histórico dessa carta. São Paulo, ele está na prisão, então já é muito interessante aqui para o nosso tema do fracasso, porque São Paulo estava na prisão. E nós, muitas vezes, lemos isso nos Atos dos Apóstolos, São Pedro na prisão, São Paulo na prisão, e pensamos que é a coisa mais normal do mundo. Mas temos que lembrar que uma prisão é uma prisão. É um lugar que, além da incomodidade física, existe todo o problema da sua imagem, que é perdida. Uma vez que uma pessoa vai para a prisão, é considerada um criminoso. E imaginem, naquele momento da igreja nascente, o que representaria um pastor, uma pessoa como São Paulo na prisão. Era muito humilhante e, ao mesmo tempo, tirava a credibilidade. Quer dizer, esse homem que veio aqui e começa a falar de Cristo, falar coisas bonitas, mas é preso pela autoridade romana e está na prisão como um condenado, um criminoso. Então, provavelmente, tudo que ele falou era mentira. Essa era o grande perigo que corria o ensinamento de São Paulo, ele estando na prisão. Mas o fato é que estava preso. Não sabemos bem onde. Existia uma interpretação mais antiga dessa carta que considerava que era o cativeiro em Roma, mas nos últimos anos, novas interpretações consideram que provavelmente não era Roma, era uma outra cidade. Mas, enfim, para o efeito da nossa meditação hoje, isso não faz muita diferença. O que sabemos é que ele estava na prisão e a comunidade de Filipos, que foi a primeira comunidade fundada por São Paulo na Europa, resolveu enviar um donativo a São Paulo na prisão. Essa comunidade foi fundada porque, na sua segunda viagem, quando São Paulo estava em Troade, Ásia Menor, atual Turquia, ele teve aquela famosa visão, teve um sonho, e nesse sonho apareceu um homem grego, um macedônio, que se apresenta a São Paulo e pede isso: passa a Macedônia e vem em nosso auxílio. E São Paulo, quando acordou, falou para os seus companheiros de viagem e todos entenderam que Deus, aquilo era um sinal de Deus para que eles atravessassem o estreito, passassem pela primeira vez para a Europa e começassem a evangelizar a Europa. Então, Filipos é a primeira comunidade de São Paulo na Europa e é uma comunidade que ele tinha muito carinho, porque o tom dessa carta é um tom também um pouco diferente das outras cartas. Muitas cartas de São Paulo, às vezes ele tinha que escrever para corrigir alguma coisa. Então, os Gálatas começam a vacilar na fé e ele tem que mandar uma carta. Ou os Coríntios também tem alguma complicação moral e vai uma carta. E muitas vezes São Paulo tinha que ter uma atitude forte corrigindo os erros. E nessa carta aos Filipenses é justamente o oposto. É uma carta em que ele não quer corrigir ninguém, não há necessidade de corrigir. Inclusive ele está emocionado, muito feliz com o donativo que enviaram para ele na prisão e escreve agradecendo. Ele é carinhoso a ponto de escrever: Deus me é testemunha de que modo vos amo a todos com a ternura de Cristo Jesus. Então, é uma carta terna. E, como dizíamos, é uma carta que consola São Paulo, que está na prisão, é humilhado, perde a sua glória, experimenta o fracasso, mas sente o apoio daqueles cristãos. Eles continuam do lado de São Paulo, mesmo naquele momento. Eles não consideram que ele é um impostor. Então, essa carta, escrita nessas circunstâncias, em momento em que São Paulo tem a sua imagem colocada em questão, essa carta nos ensina muitas coisas. Por exemplo, um dos ensinamentos importantes é o de aceitar o fracasso. Isso que custa tanto, isso que às vezes nós queremos nem ver pela frente, o fracasso. Seja do tipo que for, cada um pode imaginar os possíveis fracassos
que experimentou na sua vida, ou aqueles que ainda não experimentou, mas tem medo que aconteçam. Pode ser um problema nos estudos, uma humilhação, uma reprovação em algum exame, mais sério ou mais leve, mas sempre supõe uma humilhação, ou talvez algum fracasso já profissional, ou alguma coisa que você não sabe fazer direito, ou fracasso diante dos seus defeitos, os nossos defeitos que convivem com nós há tanto tempo e são motivo de humilhação. Qual é a chave para um cristão enfrentar os fracassos? Quer dizer, nós por aí vemos uma solução muito simples para os fracassos. Ou é dupla a solução. Por um lado, então vamos, com força de vontade, com determinação, vamos fazer e vamos conseguir superar. Muito bem. Ou então falar, desiste, você não vai conseguir e não se preocupe mais com isso. As duas soluções têm uma coisa em comum. Elas não consideram Cristo. Elas não colocam Deus na equação. As duas, elas acabam trabalhando mais com esse lado humano nosso, da nossa humilhação. Enquanto que a solução cristã é diferente. A solução cristã, ela considera como que Cristo está presente nos nossos fracassos. São Paulo escreve aos Filipenses: tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo, o qual, sendo de condição divina, não reivindicou o direito de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso é para nós bastante surpreendente se paramos para meditar com calma. Uma verdade que nós conhecemos já há tanto tempo, mas Cristo, que é Deus, que podia tudo, ele assume a forma de servo. É exatamente o contrário do pecado de Adão e Eva. O pecado original, o pecado que foi a porta de entrada para todos os pecados no mundo. O que aconteceu ali? O homem, que é um ser pequeno, finito, limitado, é uma criatura, ele quer ser Deus. Ele quer ser todo-poderoso. E aqui é o contrário, é Deus que é todo-poderoso e se torna homem, limitado. É um ato de humildade. Isso para nós é sempre a chave para conseguir aceitar os fracassos. Por que eu tenho medo de errar? Por que eu tenho medo de uma limitação? Por que eu tenho medo do que vão pensar de mim se eu não fizer bem feito alguma coisa? E por que eu perco a paz com isso? Será que eu vivo bem esse ensinamento de Nosso Senhor? Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz, diz São Paulo, nesse mesmo trecho da carta aos Filipenses. Morte de cruz, a morte tão terrível, a morte humilhante para qualquer pessoa naquele momento, dolorosa, mas muito humilhante, foi a que Nosso Senhor abraçou. E eu? Essa é a pergunta que nós sempre podemos nos fazer no momento de oração. Como é que eu aceito tudo isso? Será que eu consigo identificar o meu fracasso com o fracasso de Cristo? Será que eu já parei para pensar nisso? Pode ser que nós, às vezes, não paremos habitualmente para fazer essa consideração. E, pelo contrário, às vezes podemos, até com pensamentos espirituais, alimentar uma visão equivocada do que é a santidade. Podemos pensar, não, mas Nosso Senhor falou da perfeição, que nós temos que ser perfeitos, como nosso Pai Celestial é perfeito, muito bem. Não, mas e no Opus Dei se fala muito da santificação do trabalho, que é importante trabalhar e trabalhar bem, isso também é verdade. No entanto, isso não é motivo para pensar que nós vamos ser perfeitos já aqui nesse mundo. Esse é que é o grande erro. O convite à perfeição e a luta por fazer bem as coisas, inclusive trabalhar bem, não quer dizer que aqui nesse mundo nós vamos fazer tudo bem feito e vamos triunfar,
porque esse é o desejo que nós temos, o desejo que vem da soberba, de triunfar. Por isso, muitas vezes, não conseguimos compreender essa lição de humildade de Cristo na cruz. Cristo, ele triunfa na cruz. Esse é o grande mistério. O triunfo, que é essa palavra latina, ela acontecia em Roma, quando um general romano voltava de uma batalha e ele havia vencido aquela batalha, então entrava em Roma em procissão e era o chamado triunfo. Inclusive era uma coisa solene, não era simplesmente vencer a batalha e entrar na cidade como vitorioso. Vencia uma batalha e aí o Senado romano deliberava, se concedia o triunfo àquele general. Muitas vezes tinha toda uma problemática política e uma vez que era concedido o triunfo, então sim, ele entrava em Roma. Primeiro vinham os soldados, depois vinham os prisioneiros que ele tinha feito, depois vinham talvez armas dos prisioneiros que ele tinha conquistado e por fim vinha o general em triunfo. E aquilo era o máximo, era o grande momento da sua carreira militar. Esse desejo que foi formalizado numa solenidade pelos romanos é um desejo que nós temos, e tanto é assim que a palavra triunfo acabou se incorporando ao vocabulário das línguas modernas. Talvez a gente nem lembre que triunfo tenha esse sentido original, mas fica esse desejo de triunfar. E o verdadeiro triunfo para um cristão está em Cristo, e Cristo está na cruz. E São Paulo comenta sobre isso, sobre Cristo na cruz. Esse mesmo trecho que eu ia lendo da carta, ele segue dizendo: por isso, também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, de modo que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e nos infernos, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor para a glória do seu Pai. Esse foi o triunfo de Cristo. No final, ele foi exaltado por Deus, mas um triunfo que vem dessa morte humilhante na cruz. Se nós queremos triunfar com Cristo, no sentido devido, no sentido cristão, de entrar na glória de Deus, não na nossa glória pessoal, nós temos que descobrir esse caminho de humilhação, esse caminho de aceitação do fracasso, aceitação das nossas próprias limitações. Uma vez que vamos na nossa oração, considerando essa realidade, a realidade de como a nossa glória pessoal é tão frágil e ela pode desaparecer facilmente, e que a verdadeira alegria para um cristão e o verdadeiro triunfo está em Cristo e Cristo na cruz. Uma vez que vamos descobrindo tudo isso, começam a aparecer algumas consequências muito boas na nossa alma. Uma primeira, uma profunda liberdade. O cristão tem tudo para ser a pessoa mais livre do mundo. Por quê? Porque as pessoas por aí, nós vemos, estão escravizadas pelo medo de fracassar. E pode parecer até um paradoxo o que eu estou falando, porque às vezes nós podemos já estar tão imbuídos desse espírito de vitória, de ser o winners, né? Que já não enxergamos dessa maneira. E aquilo que o mundo chama de triunfo, de glória, pensamos que aquilo é bom e que aquilo é cristão. Mas aquilo escraviza. Uma pessoa se sente realmente livre quando ela já não está preocupada em encontrar a sua glória pessoal. Quando ela já descobriu que a única glória é a glória de Cristo. E assim estava São Paulo na prisão. São Paulo já não tinha nenhum problema de autoafirmação, não estava preocupado se ele ia ser humilhado, o que pensavam dele. Ele tinha dado o recado dele, ele tinha evangelizado, tinha falado a verdadeira doutrina e, portanto, não havia medo do que poderiam pensar dele. E por isso São Paulo era livre na prisão.
como ele escreve, todas as citações de São Paulo nessa meditação, a não ser uma, são da Epístola aos Filipenses. E ele escreve: com efeito, para mim o viver é Cristo e morrer é um lucro. Viver é morrer em Cristo. E por sua vez, o morrer, que as pessoas têm tanto medo, para São Paulo era um lucro. E por isso era livre. Outra consequência dessa vitória sobre o medo do fracasso é que o cristão ele vai encontrando, vai descobrindo o que são os verdadeiros e os falsos valores. Começa a haver quase que uma inversão daquilo que se pensa por aí. Como já falávamos, muitas vezes as pessoas por aí vão associando o bem com o poder, o status, dinheiro, realizações pessoais, o brilho humano, o triunfo. E ao revés, aquilo que aparentemente é um fracasso, um problema profissional, um problema financeiro, uma doença, tudo isso, então, são motivos de humilhação e uma desgraça. E o cristão ele começa a virar o jogo, ele começa a ver a realidade de outra forma. Ele começa a descobrir aquilo que São Paulo também fala: todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Uma vez que começamos a perceber que, olha, os interesses de Jesus Cristo são diferentes, não são esses que estão falando por aí. Então, o nosso raciocínio começa a mudar. Começamos a descobrir que, às vezes, no meio de aquilo que às vezes se considera uma desgraça, ali pode estar uma coisa muito boa. Podemos recordar muitas histórias de pessoas que tiveram alguma enfermidade, e isso era considerado uma desgraça, e na enfermidade descobriram aquilo que era mais importante: encontraram a fé, encontraram Deus. Entre tantas histórias, posso resumir brevemente uma que aconteceu com um escritor brasileiro, que hoje é quase desconhecido o seu nome, mas nos anos 30, curioso, era um dos escritores que mais vendia livros no Brasil, chamado Paulo Setúbal. E esse homem, quando era garoto, ele tinha fé, inclusive quando era jovem pensou em ser seminarista, mas ele foi demovido dessa ideia pelo seu irmão mais velho, que quando soube não gostou nada da ideia e fez com que ele desistisse da ideia do seminário e o convenceu a estudar direito na faculdade do Largo São Francisco. E então ele estudou o mesmo curso que o irmão mais velho, se formou e depois se tornou magistrado. E era um homem que teve um sucesso na sua carreira jurídica. Além disso, como começou a escrever e vender muitos livros, era muito conhecido, mas ele estava muito afastado de Deus. Até que, quando ele já tinha mais ou menos 45 anos, contraiu tuberculose e sabia que estava para morrer. E ali na tuberculose, ele começou a repensar a sua vida e redescobriu aquela fé que ele tinha perdido. E começou a escrever o que foi o seu último livro. Foi contando a sua vida em uma série de páginas que foram encontradas depois da sua morte e foram publicadas com o título de Confiteor, confesso, a primeira palavra do ato penitencial que se reza na missa. Então esse livro dele, um livrinho muito simples, muito bonito, muito tocante, ele diz isso, que a tuberculose para ele foi uma bênção de Deus. E antes, tudo que ele tinha conseguido, todo aquele triunfo humano, as riquezas também, ele já tinha ganhado muito dinheiro, o prestígio que ele tinha, tudo aquilo só o afastou de Deus e não deu a alegria para ele. E ao contrário, uma doença terminal, é que na verdade foi para ele a tábua de salvação. Então, o cristão, ele vai descobrindo essa forma de ver o mundo diferente. Não é masoquismo, não é loucura, é a forma real, porque é a forma que põe Deus no centro dos nossos pensamentos.
A nossa força, ela está em Cristo. São Paulo, também na prisão, ele vai descobrindo isso. E por isso chega a dizer: sei viver na pobreza, sei também viver na abundância. É verdade, São Paulo, ele, como adolescente, era um judeu de uma família abonada. Ele tinha condições materiais boas, ele tinha status também na sociedade judaica. Ele era um judeu de uma cidade de prestígio do Império Romano, de Tarso. Ele conhecia a língua grega, ele tinha cidadania romana, mas ele sabe viver na pobreza, ele aprendeu isso. A tudo e em todas as circunstâncias fui habituado, a ter fartura e a passar fome, a estar na abundância e a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me conforta. Essa sabedoria, a sabedoria de um homem que tinha uma grande realização humana. São Paulo, como sabemos, é completamente diferente dos outros apóstolos. Os outros apóstolos, até onde sabemos, não tinham muita relevância na sociedade daquela época. Talvez Mateus, que era um publicano, mas mesmo assim os publicanos não eram muito bem vistos no Império Romano. E São Paulo é tudo o contrário, era um homem que tinha prestígio e que, quando é necessário, ele ainda sabe usar e reivindicar os seus direitos, como aconteceu em Filipos mesmo, que quando ele fundou a primeira comunidade, no entanto, já começaram as contrariedades ali, e os judeus acabaram incitando a prisão de São Paulo em Filipos. E ele foi preso e foi açoitado. E no dia seguinte, quando disseram que ele podia sair da prisão, ele disse que não, que isso não estava certo, porque ele era cidadão romano. Açoitados publicamente, sem julgamento, sendo cidadãos romanos, metidos na prisão, e agora fazem-nos sair em segredo? Não será assim, mas venham e tirem-nos eles mesmos. E foi o que aconteceu. São Paulo ficou esperando até que a autoridade máxima fosse libertá-lo da prisão. Era um homem que tinha muito caráter, mas era um homem que sabia sofrer. Tinha essa nobreza de descobrir Cristo no fracasso. O fracasso também nos leva a essa humildade de considerar que nós não somos superiores, e pelo contrário, que outras pessoas são superiores a nós. É um bom exercício cristão quando nós começamos a ver as qualidades das outras pessoas. Pode ser dentro da família, entre os amigos. Será que eu tenho esse costume interior, que às vezes não manifestamos, mas sempre de pensar que eu sou o melhor? Em vez disso, São Paulo sugere: cada um, por humildade, considere os outros superiores a si. Esse bom exercício cristão de pensar realmente as outras pessoas são superiores a mim. Mas esse meu amigo aqui, eu penso que ele não faz nada direito. Olha, provavelmente ele sabe fazer alguma coisa melhor que você. Deve ter alguma qualidade que ele tem que você não tem. E o meu irmão, e a minha mãe, enfim, você pode pensar em quem você quiser. Você sempre vai encontrar alguma coisa que você não faz bem e aquela outra pessoa sabe fazer melhor. Por fim, ainda uma última lição que o fracasso nos ensina é que Deus sabe tirar coisas boas dos fracassos. Nós não, mas Deus acaba fazendo alguma coisa. E São Paulo, na prisão, ele tinha essa consciência, que ele estava sendo mais escutado na prisão do que se estivesse fora. E ele escreve: eu quero, irmãos, que saibais que todas as coisas passadas comigo têm contribuído mais para a difusão do Evangelho. As minhas correntes, por amor de Cristo, tornaram-se conhecidas em todo o pretório e, aliás, em toda a parte. Isso era muito importante, porque ele, como prisioneiro e cidadão romano, as autoridades do pretório começaram a saber que tinha alguém importante ali. E foi quando São Paulo começou a falar de Cristo em sua defesa, e muitas pessoas, inclusive pessoas
de uma posição social mais alta começaram a ouvir falar do cristianismo. E São Paulo via que Deus estava operando ali, ele queria ali a sua humilhação, a sua prisão, e através disso ia fazer coisas boas. E ele fala, no pretório e, aliás, em toda a parte, e a maioria dos irmãos, encorajados no Senhor pelas minhas correntes, tem tido maior ousadia em anunciar sem temor a palavra de Deus. E, além disso, via que o seu exemplo fortalecia os outros cristãos. O fracasso pode ser uma grande escola para nós. O fracasso pode nos ensinar a ter essa identificação com o nosso Senhor na cruz, que morreu daquela maneira em glória, estava salvando toda a humanidade. Peçamos a nosso Senhor que nos ajude a ver na sua cruz o verdadeiro caminho para a santidade, um caminho de humildade, de aceitação, e que nos leve a estar sempre cada vez mais unidos a Ele nesse momento tão importante da sua vida aqui na Terra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei